Conta para a gente um pouco como que eram os processos que as empresas de vocês executavam, realizavam antes de adotar uma estratégia baseada em low-code, antes de padronizar processos ou antes de automatizar processos. Conta um pouquinho para a gente. Quer começar, Maria? Fiquem à vontade. Quem quiser começar. Mas nesse caso aqui, as damas primeiro, né? Pode ser, vamos lá. Essa é fácil, né, Rodrigo? Vou deixar difícil você começar. Não, mas era... não vou falar uma bagunça, né, gente? Que não é uma palavra legal. Mas era muito difícil, né? Era difícil, era o tal do e-mail, né? As requisições chegavam muito por e-mail. E aí você criava aquelas caixas, né, de que a área toda tem acesso. Vamos criar aqui a caixa do cadastro de fornecedor e a área de compras toda tem acesso. E aí como é que controla essa fila, né? E na hora de responder, um ficou para trás e não cadastrou. Então, assim, usava-se muito o e-mail. Então, era uma comunicação muito informal, você não conseguia controlar prazo, não conseguia, né, fazer medições. Então, era um cenário que dificultava muito o processo. Além da gente ter que fazer muita melhoria, porque o único caminho de melhoria que a gente identificava era o próprio ERP. E era muito caro, porque o ERP, ele, claro, né, pela própria característica dele, ele tem que ser um sistema muito seguro, então você não pode ficar mexendo o tempo todo, criando funcionalidade, né? Você perde, às vezes, até a característica dele. Então, também era um problema, né? O custo, a gente precisa, né, ter um controle disso, ou criar uma nova plataforma apenas para uma requisição, e isso também ficava muito caro. Então, para nós, o ambiente era um ambiente realmente de dificuldade operacional. Além do volume de negócios, né, de solicitantes, de usuários que a gente tem, em razão do tamanho do grupo, a forma como isso chegava e a gente conseguia organizar e atender, né, da maneira que era necessária para atender a necessidade do negócio era muito complexo. Então, para te falar a verdade, muitas vezes a gente até deixava que uma operação que poderia ser feita no CSC fosse feita no próprio negócio mesmo para não travar a operação. Então, para nós foi a viabilidade também da gente conseguir mostrar para os negócios que o CSC era uma opção eficiente de atendê-los, porque antes do Vivi até isso ficava um pouco em xeque aqui. Era bem difícil. A nossa experiência aqui, ela foi talvez um pouco menos, assim, né? Não um pouco menos, mas enfim, traumática, porque a gente já tinha estruturado uma área de gestão que se preocupava muito fortemente na questão de mapeamento dos processos, mas utilizando outras ferramentas, né, usando outras ferramentas, mas no caso só até o ponto da modelagem. Então a gente não tinha esse processo da automação, né, da otimização dos fluxos de processo ali para o controle dos envios das atividades e o controle de SLAs, enfim. Porém, a gente tinha já uma gama de processos já mapeados. Mas aquela questão, né, assim, a questão principal, baseada principalmente no SLA, no tempo de resposta, na identificação de um determinado responsável, aí muda uma pessoa dentro de uma atividade, ou muda um pouco aquele fluxo, e aí você tem que refazer aquele desenho, e aí você tem que redivulgar para um grupo todo. Então, quando a gente começou a pensar os processos nesse modelo, isso acabou por mudar a mentalidade das pessoas que trazem esses modelos de processos para a gente em termos de automação. E isso facilita para mim um pouco, porque em alguns momentos eu tenho que me preocupar menos com questões voltadas, por exemplo, para metodologia de análise e desenvolvimento de processo. Porque algumas vezes o processo ele já chega para mim modelado, desenhado, responsabilidades definidas, SLAs definidos, e para que eu possa dar andamento. Mas uma coisa interessante que eu fiz aqui, não sei se tiver alguém que teve essa mesma experiência ou vislumbrou essa mesma necessidade, depois conta aí para a gente, mas é que em função da gente colocar o primeiro processo no ar,
as pessoas começaram a perceber os ganhos assim de uma maneira tão rápida que veio uma enxurrada de demandas, assim, todo mundo queria fazer, não, agora eu quero o meu também, tudo. E, obviamente, né, que a gente sabe que uma das competências principais aí é a parte de análise de processo, né, que é o cargo aí ocupado pelo nosso colega aí, o Pedro, e tudo, essa questão de modelar com base em BPMN, aquela coisa toda. E aí, gente, eu fiz um ZIV para solicitação de novos ZIVs. Então, quando uma área identifica uma demanda e vê um processo que precisa ser automatizado, etc., aí, como que eu faço para poder solicitar isso? Então, você vai lá no ZIV e você cria a solicitação para que o seu ZIV seja, o seu processo, né, na verdade, seja compreendido, desenhado, modelado, automatizado e implantado. E aí, obviamente, dentro desse fluxo de atividades, aí a gente faz toda a parte de tomada de informações básicas para que o processo possa ser levado a uma mesa, discutido e, posteriormente, modelado e, enfim, né, automatizado e entregue. Mas eu tive essa grata oportunidade de já me deparar com uma equipe de gestão olhando para esse ponto com uma certa preocupação, né? Então, aí a ferramenta vem e se encaixa como uma luva, porque, né, ela mesma foi criada com base em conceitos de gerenciamento ágil de projetos e processos, né? Muito A bom, questão, muito Rodrigo, bom. até complementando, e eu já passo, Pedro, para você, é que desenhados, processos sempre estão, né? Na nossa organização também eles estavam desenhados. Mas, de fato, é como você falou, dentre eles estarem desenhados, padronizados, e isso, né, os usuários estarem treinados, ou seja, o como fazer estava ali desenhado, mas a experiência, né, na prática nos mostrava realmente um cenário de grande dificuldade aí, né, no cumprimento dos padrões e da gestão. Então, só para registrar mesmo, muito embora os processos estivessem desenhados, documentados, publicados, né, Pedro? Está lá na intranet, mas aí, como que eu faço uma requisição? Você abre a intranet, pega o procedimento número tal, lê, né, e segue. Então, assim, aí essa que eu acho que é a vantagem do ZIV, mas vou deixar o Pedro complementar aí, Pedro. O grande desafio, eu acho que nem está na questão da modelagem, e da entrega dos processos ali muito bem feitos, enfim, né? O grande desafio é fazer com que as pessoas acessem de maneira proativa quando da necessidade de uma operação, a pessoa vai lá proativamente no ambiente onde aquilo foi divulgado e procura, e encontra, e lê, e absorve, e depois pratica. Acho que o grande desafio é exatamente esse. Eu acho que o Pedro pode contribuir bem aí para poder falar um pouco a respeito disso para a gente. Eu queria complementar, Rodrigo, sobre um ponto que você colocou aí, que eu achei até legal quando você falou, que foi o caso de precisar de um processo para que as pessoas solicitem melhorias ou novos processos dentro da plataforma. Isso é legal porque dentro do grupo mostrou uma aceitação muito grande com a ZIV e a popularidade da ZIV dentro do grupo é muito grande. O pessoal gosta, assim, todos eles querem, a maioria, a grande parte, quer tirar o seu processo de e-mail, quer tirar os seus processos de formas de outros lugares e trazer esse simples dentro, inclusive, para ficar mais fácil o controle, o gerenciamento. E uma entre aspas, dificuldade realmente que a gente tem aqui, Rodrigo, é essa parte justamente de, depois que a gente modela, publica, faz o comunicado, a parte dos usuários buscarem esse comunicado para entender como que se faz. Então, é uma coisa que até recentemente a gente tem conversado para ver como a gente vai melhorar isso. Mas já é uma coisa totalmente fora, porque a gente faz tudo mapeado, tudo bonitinho dentro da plataforma perfeitamente. E aí acaba que a nossa preocupação não fica dentro do processo, fica nessa parte externa. Assim, a vantagem que eu vejo, né, uma das, né, obviamente, do ZIV é que, assim, quando você faz o processo de implantação, né, do processo, você passa ali por aquele processo de treinamento, instrução das pessoas,
né? Às vezes você tem ali até um POP para poder guiar, documenta, etc, etc. O que acontece é o fechamento do canal externo, né? O fechamento do canal externo é o grande segredo, porque a pessoa sempre solicitava algo por e-mail, vamos supor, né? Solicitação WhatsApp. de WhatsApp. Tipo, vou solicitar ali sei lá, diária de viagem, né? Vou fazer meu acerto de viagens ali e tudo, vou solicitar a entrada de uma nota fiscal. Enfim, aí vai lá, WhatsApp, Teams, e-mail e tudo. Mas sempre bate em algum canal ou em outro. Mas quando você fecha o canal, as pessoas não têm para onde ir, né? Aí, tipo, ô fulano, faz aí para mim. Falei, cara, eu não tenho como fazer, não sei mais como que é. Tipo, me falaram que é no Ziv. Então beleza, então procura a equipe. E aí eu vejo que, assim, nesse ponto, é um ponto interessante, porque nos processos que a gente foi mapeando aqui, a gente foi fechando os canais, e a ponta onde é a ponta principal, que recebe a demanda ou a solicitação, ela é treinada para, tipo, olha, se aparecer alguma coisa, uma demanda, um pagamento, alguma coisa, que a gente não tem registro no Ziv, se isso der algum problema, a responsabilidade é toda sua. Então, as pessoas começam a se comprometer com aquilo. E aí eu comecei a receber várias demandas do tipo, oi, beleza e tal, não sei o quê, eu estou querendo fazer a entrada de uma nota fiscal, mas eu não tenho acesso ao Ziv, não sei o quê. Eu falei, entendi, apareceu, né? Aí a gente faz o cadastro, orienta e tudo, a pessoa vai lá e faz a solicitação. Então, assim, você imagina um exemplo, né? Como que seria inviável a gente pensar. Hoje a gente eu já tenho, por exemplo, entrada de notas fiscais, né, de material não imobilizado, eu tenho um volume quase que de 3.000 notas entrando quase que mensalmente. Você imagina isso sendo solicitado via e-mail. A quantidade de e-mails que isso não ia ser gerado, né, na troca de informações até que aquele processo, aquela instância fosse finalizada, aquela nota, né, colocada lá no sistema e fechado, né? Então, acho que o grande lance, acho que a grande sacada é essa, assim, fechar o canal, entendeu? Fecha o canal externo, a pessoa bate naquele lugar, não tem para onde ir. Como que é? No Ziv. Aí tem que ir, não tem outro jeito, né? Perfeito. Não, perfeito, Rodrigo. E isso, inclusive, é mais para que ele tenha um estímulo para o primeiro contato. Depois, quando ele tem a percepção de que reduz absurdamente a chance do e-mail dele ser esquecido, cair numa fila lá, não chegar no destinatário, que ele consegue acompanhar o progresso, que ele tem transparência, aí ele faz por conta, né? A questão nós estamos falando aqui do movimento daquela questão da resistência à mudança. Eu faço tudo de um jeito, daqui a pouco tem que fazer de outro jeito. Tem a resistência humana, é natural, é intrínseco, está aqui dentro. A pessoa vai sempre querer ir para o caminho que ela está acostumada. Quando você só dá uma alternativa, ela se adequa, e aí quando ela vê benefício, aí acabou. Aí ela vira fã, assim como a gente ouviu aqui.